Fala galera, tudo bem com vocês? Então, vou falar um pouco sobre a rodada de ontem, né? A rodada completa hoje, mas falar pelos jogos de ontem. Vimos que o Grêmio não vai ser um adversário tão difícil assim na Libertadores, porque está no mesmo âmbito que a gente, está no mesmo ritmo, está jogando mal também. Então vai ser um jogo meio até feio, provavelmente, mas a gente tem chance de passar então, né? Agora, o Flamengo ontem jogou contra o Juventude, perdeu de 2-1. Vemos que todos os times oscilam e pelos comentários de amigos meus no grupo nosso do WhatsApp de futebol, falando que o Rossi estava salvando eles, então vamos dizer que todo mundo tem oscilações, né? Todo time tem oscilações. O Vasco perdeu para o Bahia, uma expulsão muito questionável, porque se for falar pela mãozada, pela mão na cara, que a regra é amarelo, no Fla-Flu o Davi Luiz deu uma no Renato Augusto e não teve amarelo. Então essa regra tem que ser colocada em todos os jogos. Como não teve no Fla-Flu, eu não entenderia que seria para tomar um amarelo lá contra o Bahia. Do Bahia contra o Vasco. Entendeu? Mas o jogador do Vasco foi expulso. E isso complicou um pouco. O Vasco já não vinha muito bem. O Bahia vinha muito mais propondo o jogo do que o Vasco. Né? E aí acabou cedendo a vitória no final do jogo. Falamos do Vasco, Flamengo. O Botafogo conseguiu vencer ontem. Tá naquela fase onde tudo dá certo. No fim, dá certo, acabam ganhando. Né? Esperamos que não seja como ano passado, que foi assim até uma certa rodada do Brasileiro. Lá na reta final, as últimas 10 rodadas, foi um declínio absurdo e acabou perdendo o título do Brasileiro. Né? E o Fluminense joga hoje contra o Vitória, num jogo, primeiro jogo pós a demissão do Diniz, que demorou, né? A diretoria demorou um pouco para entender, mas são 6 meses lutando e aí não conseguiu voltar ao ritmo. Ele não mudou o seu aspecto, não mudou a estratégia, manteve o time do mesmo jeito. E talvez o time precise de uma mudança de esquema, mudar um jogador ou outro, como o time não está bem na parte tática, bota a garotada para correr. E sendo sincero. E eu tenho minhas esperanças com o Marcão, porque provavelmente ele vai vir com 3-5-2. Como ele veio lá no Carioca, nos jogos quando ele tava com. Não tava time titular e ele não tava nem. E o Diniz não tava nem a campo, quem tava era ele. Entendeu? E o time não jogou mal defensivamente. Ofensivamente criou pouco. Mas no momento tem que acertar a parte defensiva para depois vir para a parte ofensiva. Porque o ataque em si, uma única bola, você tem chance de ganhar o jogo. Não tem que jogar bonito, tem que ganhar. No momento tem que ganhar. E é isso que a gente espera. Vamos ver o jogo hoje contra o Vitória. É um jogo contra um confronto direto, né, na luta contra o rebaixamento. Na real, a gente tem que falar do momento que está na tabela. Então ontem eu fiquei acompanhando os jogos. O Corinthians conseguiu um empate. Eu vi o jogo do Corinthians e vi o jogo do Vasco. Então, o Corinthians conseguiu um empate no finalzinho contra o Cuiabá. Uma arbitragem de uma certa forma questionável por conta da quantidade de amarelo para o Cuiabá. O Cuiabá terminou o primeiro tempo com 4 faltas e 3 amarelos. Então é complicado. Eu não gosto muito de falar sobre arbitragem, mas Corinthians e Flamengo têm uma tendência a ter uma arbitragem mais complicada, né? Aí teve a questão do Vasco ontem, alguns erros, como a expulsão eu não concordo, como eu falei, o critério tem que ser o mesmo. Se a regra, a mão na cara, tem que ser tomar amarelo todos os jogos. A mão não é movimento natural, dá amarelo. Enfim, de ontem não vi agressividade para dar amarelo, entendeu? Então, deu amarelo, expulsou. A arbitragem foi um pouco questionável nos jogos de ontem. O Corinthians conseguiu um empate, o Vasco perdeu. A rodada não tá ruim pra gente. O Grêmio não jogou nada contra o Atlético Goianiense, teve um empate em 0-0. Então, assim, a rodada não tá ruim pra gente. Basta a gente fazer a nossa parte. Tem que vencer contra o Vitória aqui. Em casa, contra o Vitória, não importa o técnico, o time, precisa vencer. E é isso, galera. Curte, compartilha, comenta, manda para seus amigos que gostam de esporte, gostam de falar sobre futebol. E façam um comentário que vocês quiserem, enfim. A gente tá aqui para debater, para trocar uma ideia e é isso aí. Tamo junto, paz.